Fala galerinha, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é números primos e números compostos. Os números primos possuem apenas dois divisores. Isso quer dizer que ele é divisível apenas pelo número 1, que é um divisor universal, e pelo próprio número. Ser divisível significa que o resto da divisão entre o número e o divisor será igual a zero. Caso o número tenha outro divisor além do 1 e do próprio número, ele é chamado de composto, pois é composto pela multiplicação de um número primo com algum número. Por exemplo, o número 6 tem 4 divisores. Ele é divisível por 1, que é o divisor universal. 6 dividido por 1 é igual a 6. Ele é divisível pelo próprio número, que é o 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Além desses dois divisores, ele tem mais dois divisores. Isso quer dizer que ele é um número composto, porque ele tem mais do que dois divisores. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 6 dividido por 3 é igual a 2. Como ele tem mais do que dois divisores, ele é um número composto. O número 7 tem apenas dois divisores, que é o número 1, que é o divisor universal. 7 dividido por 1 é igual a 7. E o próprio número, que é o próprio 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. Se você pegar o 7 e tentar dividir por qualquer outro número, verá que o resto da divisão não será igual a zero. O número 8 tem 4 divisores. Ele é divisível por 1, que é o divisor universal. 8 dividido por 1 é igual a 8. Ele é divisível pelo próprio número, que é o 8. 8 dividido por 8 é igual a 1. E ele tem mais dois divisores além desses. 8 dividido por 2 é igual a 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. Isso faz com que ele seja um número composto. Número 1. O número 1 possui apenas um único divisor, que é o próprio número 1. Como ele tem apenas um único divisor, ele não é um número primo e nem composto. Porque para ser número primo, tem que ter dois divisores. E para ser um número composto, ele tem que ter mais do que dois divisores. Como ele tem menos do que dois divisores, ele não é primo e nem composto. Número 2. Ele possui dois divisores. Ele é divisível por 1, o resto da divisão por 1 é igual a zero. E ele também é divisível pelo próprio 2. O resto dessa divisão também é igual a zero. Como ele tem exatamente dois divisores, ele é um número primo. O número 2 é o único número primo que é par. Qualquer outro número par será um número composto, pois os outros números pares é composto pela multiplicação do número 2 por outro número. Número 3, ele é divisível por 1, porque o resto da divisão é igual a zero. O número 3 não é divisível por 2, porque o resto desta divisão é diferente de zero. Então, ele não é divisível por 2. E ele é divisível por 3, porque o resto da divisão é igual a zero. Ele tem dois divisores, fazendo com que ele seja um número primo. Número 4. Ele é divisível por 1, porque o resto da divisão é igual a zero. Ele é divisível por ele mesmo, o resto da divisão também é igual a zero. E ele tem outro divisor além desses dois. Ele é divisível por 2, que faz com que o resto da divisão também seja igual a zero. Ele não é divisível por 3, porque o resto da divisão é diferente de zero. Como ele tem três divisores, ele é um número composto. Número 5. Ele é divisível por 1, que o resto é igual a zero, pelo próprio 5, que o resto da divisão também é igual a zero, e ele não tem mais nenhum outro divisor.
repare que o resto das outras divisões são todos diferentes de zero. O número 5 tem apenas 2 divisores. Ele é um número primo, porque ele tem apenas 2 divisores. Número 6. Ele é divisível por 1, que é o divisor universal. Ele é divisível pelo próprio 6, que é o próprio número. E além desses 2 divisores, ele tem mais alguns. Ele é divisível por 2 e também é divisível por 3, que o resto dessas divisões são iguais a zero. Ele não é divisível por 4, porque o resto da divisão é diferente de zero. E ele não é divisível por 5, porque o resto da divisão também é diferente de zero. O número 6 tem mais do que 2 divisores, ele tem 4 divisores. Isso o torna um número composto. Para que o vídeo não fique muito extenso, vamos direto para os exercícios. Ensinarei alguns macetes para que você possa identificar se um número é primo ou composto. Antes de começar a fazer os exercícios, faltou falar sobre o número zero. O número zero não é divisível pelo próprio número, que é o zero. É impossível você dividir um número por zero. Essa é uma divisão indeterminada e o resultado é indefinido. Para que o número seja primo, ele tem que ter exatamente 2 divisores. Para que ele seja composto, ele tem que ter mais do que 2 divisores. No entanto, a quantidade de divisores tem que ser finita, tem que ter fim. O número zero possui infinitos divisores. 0 dividido por 1 é igual a zero. 0 dividido por 50 é igual a zero. 0 dividido por 999 é igual a zero. Como ele tem infinitos divisores, ele não é um número primo e nem um número composto. Questão número 1. Demonstre se os números abaixo são primos ou compostos. Letra A, 37. Para que o número 37 seja primo, ele tem que ter exatamente 2 divisores. Ele tem que ser divisível apenas pelo número 1 e pelo próprio número, que é o 37. Caso ele tenha outro divisor além desses dois, ele será um número composto. Vale ressaltar que, a partir do número 2, todo número natural é formado pela multiplicação entre números primos. Por exemplo, o número 15, ele é formado pela multiplicação entre os números 3 e 5. Se o número for divisível por 15, ele automaticamente será divisível tanto por 3 quanto por 5. Então, ao invés de fazer as divisões de 1 em 1, como eu fiz nos exemplos anteriores, você pode fazer utilizando apenas os números primos, porque todo número natural é formado pela multiplicação entre os números primos. Escreverei abaixo algumas divisões do número 37 com alguns números primos para ver se ele tem outro divisor além do número 1 e do 37. Faça as divisões começando pelo 2. Depois você faz com 3, com 5, com 7, com 11 e assim por diante. E até quando você vai fazer essas divisões? Até que o divisor seja maior do que o quociente. Ou, em caso de uma dessas divisões, o resto for igual a zero. Isso indica que o número 37 terá outro divisor além do 1 e do 37, fazendo com que ele seja um número composto. Repare que em todas essas divisões, os restos são diferentes de zero. Se os restos das divisões são diferentes de zero, quer dizer que nenhum destes números primos são divisores de 37. Como ele tem só 2 divisores, ele é um número primo.
ele é só divisível por 1, 37 dividido por 1 dá 37, e por ele mesmo, 37 dividido por 37 é igual a 1. Letra B, 61. A primeira coisa a se fazer é pegar o número 61 e dividir por alguns números primos, até que o divisor dessas divisões seja maior do que o quociente. Ou, se em uma delas, o resto é igual a zero. Comecei a divisão a partir do 2, depois o 3, o 5, o 7, até o 11. Por que até o 11? Quando chegamos no 11, o divisor fica maior do que o quociente. Então, você fará as divisões até este ponto, ou até o ponto em que o resto da divisão é igual a zero. Como o resto de todas essas divisões é diferente de zero, o número 61 é um número primo, porque ele tem apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio 61. Outra forma de resolver sem ter que fazer as divisões para saber se um número é divisível por outro ou não é utilizando os métodos que eu ensinei na aula anterior sobre divisibilidade. 61 dividido por 2. 61 termina em 1. Ele é um número ímpar, então ele não é divisível por 2. 61 dividido por 3. Vamos somar os algarismos. 6 mais 1 é igual a 7. 7 não é divisível por 3. Então, 61 também não será divisível por 3. 61 dividido por 5. 61 termina em 1. Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou em 5. Então, 61 não é divisível por 5. 61 dividido por 7. Você vai pegar todos os algarismos, exceto o último, e subtrair pelo dobro do último. Então, vai ficar 6 menos 1 vezes 2 dá 2. Isso daqui é igual a 4. 4 não é divisível por 7. Então, 61 também não será divisível por 7. 61 dividido por 11. Você vai pegar a soma dos algarismos das ordens ímpares e subtrair pela soma dos algarismos das ordens pares. Aqui a gente tem primeira ordem e segunda ordem, apenas. Então, vou pegar a primeira ordem, que é 1, e subtrair o algarismo da segunda ordem, que ali é 6. 1 menos 6 é igual a menos 5. Menos 5 não é divisível por 11. Então, 61 também não será divisível por 11. Letra C, 117. Ao invés de fazer as divisões, utilizarei apenas os métodos de divisibilidade. 117 é divisível por 2? Ele termina em 7. Ele é um número ímpar, então ele não é divisível por 2. Vamos ver por 3. Vamos somar os algarismos. 1 mais 1, 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3. Então, 117 também será divisível por 3. Vou dividir o 117 aqui do lado para confirmar. 117 dividido por 3. O número 1 é menor do que o número 3, então vou pegar o número 11, que é maior do que o 3. Por quanto que a gente multiplica o 3 para chegar próximo de 11? Multiplicar por 3. 3 vezes 3 é igual a 9. 11 menos 9 é igual a 2. Abaixa o 7. Por quanto que a gente multiplica o 3 para chegar em 27? Multiplicamos por 9. 9 vezes 3 é igual a 27. E 27 menos 27 é igual a 0. Como o número 3 é divisor de 117, ele tem pelo menos mais do que 2 divisores.
Então não precisa fazer mais continha para saber se ele é primo ou composto. Se ele tem mais do que 2 divisores, ele é um número composto. 117 é um número composto, porque ele tem mais do que 2 divisores. Letra D, 253. O número 2 é divisor de 253? Não é, porque ele termina em 3. Ele é um número ímpar e números ímpares não são divisíveis por 2. Este número é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 2 mais 5 é igual a 7, mais 3 é igual a 10. 10 não é divisível por 3. Então, 253 também não será divisível por 3. O número 5 é divisor deste número? Também não é, porque ele não termina nem em 0 e nem em 5. Então, o número 5 não é divisor. O número 7, como que a gente vê isso? Temos que pegar todos os algarismos, exceto o último, vou escrever aqui embaixo, e subtrair pelo dobro do último algarismo. 2 vezes 3 é igual a 6. 25 menos 6 é igual a 19. 19 não é divisível por 7, então este número também não será divisível por 7. 253 é divisível por 11? Como que a gente sabe se o número é divisível ou não por 11? Vou escrever aqui embaixo. 2, 5, 3. O último número é unidade, do lado dezena, do lado centena. Unidade é a primeira ordem, dezena a segunda, centena a terceira. Você terá que somar as ordens ímpares, primeira com a terceira. 3 mais 2 é igual a 5. E você vai ter que subtrair pela soma dos algarismos das ordens pares. Este número tem apenas uma única ordem par, que é a segunda ordem. Então vai ficar 5 menos o número da segunda ordem, que é o 5. 5 menos 5 é igual a 0. 0 é divisível por 11. 0 dividido por 11 é igual a 0. Então, 253 é divisível por 11. Vou escrever aqui do lado a divisão do número 253 por 11 para ver se ele realmente é divisível por 11. Como o resto da divisão é igual a 0, 253 é divisível por 11. Como ele tem outro divisor além do 1 e do 253, que é o próprio número, ele é um número composto. Ele tem mais do que 2 divisores. Para encerrar a aula, segue abaixo uma tabela contendo todos os números primos que estão entre o número 1 e o número 100. Espero que tenha gostado deste vídeo, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tchau, tchau!